dá para dizer que a gente ficou surpreso. Por quê? Já sabíamos que o Alex Poatan não iria enfrentar o Magomed Ankalaev. Tinha aquela especulação dele enfrentar o Jan Blachowicz novamente, mas não foi nem isso que aconteceu. No UFC 307, em outubro, o Alex Poatan vai enfrentar Khalil Rountree. Isso mesmo, uma luta surpreendente para muitos, mas não para o MMA Pride Brasil. Por quê? Quem acompanha as nossas lives vai lembrar que a gente falou que para o UFC não dar o Ankalaev para o Alex Poatan, iriam levantar os nomes de Jan Blachowicz numa revanche, Khalil Rountree por estar em boa fase ou Nikita Krylov, esses outros tops. Dito e feito, Dana White oficializou essa luta. Repito, gerou um burburinho danado e a maioria das reações foi negativa. E não é de se espantar. Pelo contrário, porque nesse casamento de luta, o UFC sacaneou e muito o Magomed Ankalaev, coisa que a gente já sabia que estava acontecendo. Porque no mesmo mês, o Magomed Ankalaev, que é o lutador que deveria estar disputando o cinturão, vai enfrentar o Rakit em Abu Dhabi. E o Alex Poatan vai enfrentar o Khalil Rountree, que é o 8º colocado no ranking, que está numa boa sequência de vitórias, são 5, e 4 delas por nocaute. É um lutador visceral, violento, trocador, tem 34 anos, mas as grandes vitórias de sua carreira foram contra Anthony Smith, Paul Craig e Gokhan Saki no UFC. Gokhan Saki, que é um especialista em trocação e já se aventurou no MMA no UFC. Khalil Rountree nocauteou. Fácil. Khalil Rountree vem de doping. Ele foi pego usando um suplemento contaminado e aí, depois, teve sim uma mudança na punição. Mas aqui a gente vê o seguinte, o Magomed Ankalaev numa sequência de vitórias bem maior do que o Khalil Rountree, com nomes também mais conhecidos do que o Khalil Rountree e numa posição acima da que está o Khalil Rountree, não vai disputar o cinturão. Pelo contrário, ele está fazendo lutas até perder um combate e aí, consequentemente, perder de vez essa chance de disputar o cinturão. É isso que está acontecendo aqui, gente, claramente. O UFC não quis dar o Magomed Ankalaev para o Alex Poatan e preferiu buscar um lutador lá atrás que, repito, vem de doping. E é engraçado, porque aí o pessoal, para justificar essa luta, vai ficar falando o Magomed Ankalaev está proibido de lutar nos Estados Unidos. Não está, não. Não caiam nesse tipo de especulação, de fake news. Por quê? O Magomed Ankalaev venceu, inclusive, o Johnny Walker nos Estados Unidos, na segunda luta entre eles. Outra coisa engraçada é que o pessoal, para justificar a ausência do Magomed Ankalaev contra o Alex Poatan, fala que ele não venceu ninguém muito relevante para lhe dar essa chance pelo cinturão, quando que, no sistema de eliminatória dos tops, só restaria ele em condição legal. E aí o Khalil Rountree, que foi o escolhido, também não tem tantas vitórias assim sobre tops consolidados, gabaritados. Olha as maiores vitórias que eu falei do Khalil Rountree. Tem muita diferença para a do Magomed Ankalaev? A do Ankalaev é até superior. É curioso esse cenário, porque você imaginava o certo, Alex Poatan enfrentando o Magomed Ankalaev nos meio pesados do UFC. Depois teve aquela conversa do Alex Poatan ir para o peso pesado, enfrentar John Jones ou Tom Aspinall. Mas depois volta para o meio pesado a discussão, é tocado no nome do Jan Blachowicz, que já seria um erro, e agora é confirmado Alex Poatan contra Khalil Rountree, uma opção absurda. Vamos tentar inverter esse cenário para ver como é que seria o negócio? Se fosse o Magomed Ankalaev como campeão dos meio pesados do UFC e o Alex Poatan na posição de lutador que está buscando a chance de disputar o título com uma grande sequência de vitórias, e isso aqui acontecesse, do UFC não dar a luta justa, os fãs, principalmente brasileiros, iam falar e o russo está correndo, está com medo de ser nocauteado, não está confiante, está procurando toda a luta, menos a que tem que ser feita. Mas agora isso não acontece, porque é um brasileiro que está no topo. Aí pode. Para os fãs, a verdade é dura. Mas o que dá para a gente entender atualmente nesse cenário é que a comunidade do MMA está sim tratando isso tudo como um papelão, como uma chacota. Porque não tem como essa ser a luta a ser feita nos meio pesados atualmente. Não tem como você aceitar isso aqui. Está na cara. O UFC não quis dar o Magomed Ankalaev para o Alex Poatan. E aí entra naquilo que o Daniel Cormier falou, do favorecimento ao brasileiro em lhe dar casamentos propícios. O Khalil Rountree também é um perigo, porque ele é um lutador violento, muito agressivo, poderosíssimo. Ele é aquele lutador que o Anderson Silva treinou
e sofreu. E como eu falei, o Khalil Rountree já nocauteou o Gokhan Saki no UFC, um grande nome da trocação. Então ele pode sim chocar o mundo. Mas, para o Alex Poatan, é muito melhor você enfrentar um striker como o Khalil Rountree, por mais perigoso que ele seja, do que um lutador completo como o Magomed Ankalaev, que tem a trocação, tem a possibilidade de quedar. Não à toa, o russo é visto como um campeão virtual dessa categoria, porque ele é visto como aquele lutador que tem a qualidade, a habilidade necessária para frustrar e anular esse jogo do Alex Poatan na trocação. Por mais que as pessoas não queiram aceitar isso e fiquem buscando justificativa, aqui não tem como defender o indefensável. Essa luta Alex Poatan e Khalil Rountree não deveria acontecer agora. Era Magomed Ankalaev, sem sombra de dúvidas. Você pode ver, a reação da comunidade do MMA está totalmente negativa. E aí, sim, há de se criticar o UFC e, se sobrar para o campeão, também dá para entender. Olha só que engraçado, hein? Aí o pessoal, para justificar também essa escolha de luta absurda, fala que esse casamento é mais empolgante, por isso o UFC realizou. Meu amigo, não tem essa. Não tem essa. Se for assim, é brincadeira. A gente vai, então, nem precisar mais ter ranking. O mínimo de sentido no ranking há de ser colocado em prática. E aqui, isso não foi justo. Eu acho que não é nenhum segredo. O pessoal que não quer enxergar isso, para mim, tá de sacanagem. Sacanagem é um termo que aconteceu com o russo. Por quê? Todo mundo está saindo beneficiado dos meio pesados do UFC. Menos ele. E ele está fazendo por merecer, sim. Quem fala que não é porque é hater de lutador russo e não admite que esses caras têm um jogo, sim, bom, para se tornarem campeões do UFC. É uma pena, mas o UFC oficializou esse casamento de luta que, repito, não é justo e agora vai ter que lidar com os questionamentos de lutadores, comentaristas e o próprio Alex Poatan também vai ser colocado uma interrogação. O UFC foi buscar outro adversário bem abaixo do russo no ranking e entregou para o Alex Poatan, sendo esse casamento mais acessível do que o Ankalaev. Que coisa, né? A gente falou. Essa era uma luta que era uma possibilidade para o UFC buscar, por mais doida que ela fosse, e está aqui, foi colocada em prática. Por que será? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, inscrição no canal.